Para nós, médicos, vai interessar conseguir enxergar dentro desse amontoado de tons de cinza, né, que variam do branco ao preto, as estruturas que normalmente nós encontraríamos como se estivéssemos analisando um atlas de anatomia. Bom, quanto à sombra cardíaca, a sombra cardíaca ela se caracteriza pela presença de 5 arcos na incidência póstero-anterior. 2 arcos à direita do tórax, lembrando que toda vez que eu falar em direito e esquerdo, eu estou pensando no paciente. Então, o paciente está de frente para mim, ó, direito e esquerdo. Tá? Então, do lado direito, nós vamos ter 2 arcos formando a silhueta cardíaca. O primeiro arco é o arco da veia cava superior. O segundo arco é o arco do átrio direito. Do lado esquerdo, nós teremos 3 arcos. O primeiro, que é o arco aórtico. O segundo, que é o arco do tronco pulmonar. E o terceiro, que é o arco do ventrículo esquerdo. Já na radiografia de perfil, nós vamos ter os seguintes arcos. A gente pode ter anteriormente, em contato com o mediastino anterior, 1 ou 2 arcos, onde nós teremos o tronco da pulmonar e o ventrículo direito. Isso aqui ele pode se apresentar assim, em formato dual ou num formato único, tá? As duas formas são normais. Então, ventrículo direito, tronco da pulmonar. Posteriormente, nós teremos o seguinte. Aqui está a veia cava inferior e aqui o átrio esquerdo. Certo? Como a gente pode ver, aqui está mais elaborado os arcos do que o desenho que eu fiz com o mouse agora. Mas é o que nós acabamos de falar. Bom, além das curvaturas dos arcos, nós temos que verificar se o tamanho do coração é adequado para aquele tórax. Em adultos, nos indivíduos em geral, nós fazemos uma medida que se chama índice cardiotorácico. Como se faz a medida do índice cardiotorácico? A gente mede o maior diâmetro lateral do tórax e mede o maior diâmetro paralelo ao solo do coração. A gente pega a medida que a gente tirou do coração, divide pela medida que a gente tirou do tórax. Em adultos, o normal é que isso seja de 0,5 ou menor. Em crianças, 0,6 ou menor. Tá? Um índice cardiotorácico maior do que 0,5 ou 50%, como preferirem, ele pode não ser nada, mas pode ser sinal, né? Quanto maior o índice cardiotorácico, mais a gente vai pensar, principalmente correlacionando com a clínica e com os achados associados da radiografia, que esse indivíduo pode ter uma cardiomiopatia. Quanto à via aérea, vamos enxergar a via aérea. Lembrar, via aérea tem que estar cheia de quê? O próprio nome diz, ar, né? Então, fica bastante fácil de acompanhar a via aérea. Por quê? Principalmente no mediastino, porque a traqueia vai estar projetada sobre tecidos moles. E como a traqueia está cheia de ar, ela vai ter uma tonalidade bem mais escura. Se vocês observarem, eu acabei de desenhar de cada um dos limites laterais da traqueia. Bom, a traqueia, ela se bifurca, no final, ela se bifurca numa estrutura que nós chamaremos de carina. Aqui está a carina. Tá? Então, o que acontece? Na carina é onde a gente vai ter a divisão do lobo direito, do brônquio fonte direito e brônquio fonte esquerdo. Bom, a carina, o ângulo que se forma sob a carina, o normal dele é variar em algo em torno de 90 graus. Tá? Quando esse ângulo está aberto, nós temos que prestar bastante atenção em algumas coisas. A primeira, verificar o tamanho do coração em relação ao tórax. Às vezes, cardiomegalias podem provocar essa abertura da carina. Outra coisa que pode acontecer, que pode provocar essa abertura da carina, que muitos chamam como sinal da bailarina, é a presença de linfonodos subcarinais que aumentam de tamanho e acabam provocando efeito de massa, afastando os brônquios. Outra coisa interessante que dá para observar aqui é o seguinte: como o brônquio direito é mais largo e mais verticalizado em relação ao brônquio esquerdo. Né? O que justifica a aspiração de corpos estranhos terem uma preferência pelo lado direito. Outra estrutura que nós não podemos deixar de reconhecer são os hilos pulmonares. O que são os hilos? Os hilos são a região por onde entra e sai a vascularização de determinado órgão. No caso aqui, estamos falando do pulmão, né? Então aqui teremos o acesso das artérias pulmonares e a saída, né, a volta das veias pulmonares em direção ao átrio esquerdo. Bom, o que eu espero como normal? Eu espero enxergar o átrio direito sob
abaixo do brônquio direito. O hilo esquerdo eu espero encontrar acima do brônquio esquerdo. Essa é a configuração normal. Quando essa opacidade do hilo ela ultrapassa os limites normais, nós vamos ter que sempre pensar na presença de linfadenomegalias, de tumores, de estruturas que podem crescer nessa região. Bom, na radiografia é relativamente difícil dividir visualmente a segmentação pulmonar. A gente consegue grosseiramente dividir pelos lobos pulmonares, isso baseado nas cissuras. Né? Então, do lado direito, nós teremos uma cissura longitudinal e uma transversal, que vai dividir o pulmão em lobo superior, lobo médio e lobo inferior. E do lado esquerdo, nós temos uma cissura longitudinal apenas, que vai dividir em lobo superior, da qual faz parte a língula, que é o equivalente anatômico do lobo médio, e o lobo inferior. Observem também que, apesar da gente chamar de lobo inferior, isso não quer dizer que ele não chegue bastante alto no pulmão. Se a gente for dividir o campo pulmonar em 3, vocês conseguem observar tanto o lobo inferior direito quanto o esquerdo conseguem chegar até o terço superior, tá? Muito importante para nós é sempre verificar as duas incidências ortogonais, tanto o PA quanto o perfil, e avaliar isso conjuntamente a fim de conseguir criar tridimensionalmente na mente onde estão as alterações. Bom, aqui nós projetamos, então, as cissuras, né? A transversal, que é visível nas duas incidências, e a longitudinal, que só será visível no perfil. Dividindo em lobo superior, lobo médio. Vejam que aqui no PA a gente tem uma área que não ficou pintada, né? Por quê? Porque isso aqui faz parte disso aqui, né? E o lobo inferior. Como eu disse, vejam como ele chega alto no tórax, né? Do lado esquerdo, nós teremos apenas a cissura longitudinal, que vai dividir em lobo superior e lobo inferior. Lembrar que existem alguns sinais radiológicos que nos ajudam a diferenciar quando uma estrutura está no lobo médio em relação ao lobo inferior e quando está na língula ou no lobo inferior. O que mais que nós devemos reconhecer? Nós devemos reconhecer as cúpulas diafragmáticas, né? Observem que temos duas cúpulas, né? Embora seja uma grande abóbada, o diafragma seja um músculo só, visualmente nos parece ser dois. Uma cúpula direita e uma cúpula esquerda, sendo que o mediastina que dividiria essa cúpula. Mas isso é só visual, né? O que acontece? Do lado direito, nós temos o fígado. O fígado é uma grande estrutura sólida e ele ocupa, né? O fígado ocupa todo toda a porção subdiafragmática direita e por vezes se estende além da linha média para a esquerda. Com a presença do fígado durante uma inspiração forçada, existe um limite do qual a cúpula diafragmática direita não consegue descer. E por isso, via de regra, a cúpula esquerda vai sempre mais abaixo do que a direita. No perfil seria mais ou menos assim: aqui a direita e aqui nós temos a esquerda. Além disso, é importante para nós reconhecermos os seios costofrênicos, tanto os laterais quanto o posterior. Pequenos derrames pleurais são reconhecidos por obliterarem esses seios, e inicialmente obliteram o seio posterior. Aqui nós temos o seio cardiofrênico. Estrutura sob a cúpula diafragmática direita, já disse, é o fígado. Sob o lado esquerdo, bolha gástrica, eventualmente enxergaremos o ângulo esplênico do colo. Quanto à parede torácica, quando nós examinamos lá para ver se a inspiração está adequada, a gente já faz a contagem e a verificação de um por um dos ossos das costelas. Além disso, nos é importante reconhecer escápula, eu já ia chamar pela nome antiga, omoplata, reconhecer as clavículas. É sempre importante a gente ver, né, se a linha do periósteo está retinha, se não tem irregularidades, se não tem alterações da textura desses ossos, reconhecer a presença do manúbrio, reconhecer a presença do externo. Vamos voltar aqui sem marcação. Hein? Vejam como é interessante aqui, ó, a gente consegue ver manúbrio, consegue ver clavícula, a gente vê as escápulas. Aqui nesse lado esquerdo a gente ainda vê ó, a cabeça do húmero, a gente vê bem a glenoide, a gente vê o acrômio, a gente consegue ver aqui do lado esquerdo a articulação acrômio-clavicular, do lado direito aqui ficou cortado. O que é importante? É claro que o exame, quando a gente fala em radiografia de tórax, a gente pensa em coração e pulmões.
Tudo que a gente vê a mais, ok, embora não seja o objetivo do exame, tá? Mas é sempre bom reconhecer os padrões normais. A mesma coisa, reconhecer, né, os ossos no perfil, né, reconhecer a coluna, os corpos vertebrais e os respectivos espaços discais. É legal que a gente reconheça bem a coluna, porque a gente reconhecendo a coluna, a gente consegue ver se a aorta está relacionada corretamente em relação à coluna. Então, são várias informações que a gente consegue tirar numa radiografia simples. Desenhando de novo cada uma das costelas. Aqui tem a contagem no arco posterior, aqui tem a contagem demonstrando, né, o arco anterior. Recomendo que sempre que forem analisar, lembrar de fazer a contagem passando o dedo por cima das costelas, tá? Outra coisa que normalmente passa desapercebido pelos olhos menos experientes é a primeira costela. Mas quem lembrar do Batman e do bumerangue do Batman, o bate-bumerangue, vai achar que existe uma certa semelhança entre, entre as primeiras costelas e o bate-bumerangue. Aqui, ó, se a gente vê. Porque ao contrário das outras costelas, né, lembrar que tem a primeira costela, ela está numa situação horizontalizada, né? O, o diâmetro crânio-caudal ele é menor do que o antero-posterior, ao contrário das outras costelas. O diâmetro crânio-caudal das outras é maior do que o antero-posterior. E vejam como formou aqui, ó, o morceguinho do Batman. Né? Isso aqui é a primeira costela. Enxergou o morceguinho do Batman, aí continua a contagem das outras costelas. Ó. Então a primeira é o morcego, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, e assim vai. Ok? Bom, importante reconhecer a presença ou não de mamas, né? E verificar se está correta em relação à ficha do paciente que você está atendendo, né? Você recebe uma radiografia, o paciente que você acabou de examinar, um paciente sem mama, e a radiografia que tu recebe é com mama, é sinal de que foi trocado, né? Então a gente tem a obrigação de reconhecer as mamas. E outra coisa que a gente tem a obrigação é de reconhecer os mamilos, para não confundi-los com um nódulo. Veja que o mamilo do lado esquerdo ele estava bem óbvio, né? Parecia até um nódulozinho. Não é, é apenas um mamilo. Aqui, ó, de novo, no caso é um homem sem mamas, mas é um senhorzinho e vejam como tá denso os mamilos. E parecem ser dois nódulos. Só que esses nódulos a gente não vê expressão no perfil, então é sinal de que eles estão na parede anterior mesmo, que são os mamilos. Vejam a importância de ter as duas incidências. Outra coisa interessante é verificar, né? No caso aqui fica bastante claro para nós que essas mamas aqui são mamas que têm prótese. Vejam só o disco que tem aqui, né? De cada lado. Então, de novo, sempre conferir o exame que a gente recebeu com o exame do nosso paciente. O nosso paciente está recebendo algum quimioterápico ou antifúngico que precisa fazer tratamento prolongado, que está com um dispositivo totalmente implantável intravascular. Outra coisa, importante reconhecer, embora o objetivo não seja a gente reconhecer as alterações, a gente tem que saber o normal. O normal é o quê? É saber o trajeto do vaso. Então, pegou subclávia, pegou veia braquiocefálica direita, pegou veia cava superior, lembram da curvatura mais cranial do lado direito? Veia cava superior, e foi terminar a sua porção mais distal. Tá onde a porção mais distal? Bem aqui, ó. Ou seja, já passou a curvatura, já entrou dentro do átrio direito. Excelente posicionamento desse dispositivo totalmente implantável. Muito interessante aqui, de novo, não é nosso objetivo mostrar alterações, mas as alterações nos ajudam a ver o normal. Vejam só, de novo, outro catéter, que está entrando por onde? Pela veia subclávia esquerda, veia braquiocefálica esquerda, veia cava superior e se termina no átrio direito. Além disso, a gente vê uma sonda, ó, como aqui cortou, a gente não sabe se está na boca ou no nariz, né? Mas ela desceu pelo esôfago. Olha só, a curva do ângulo de His, que é o ângulo esôfago gástrico, e segue em direção ao corpo antro piloro, primeira porção do duodeno e segunda porção do duodeno. Então a sonda a gente sabe que por essa radiografia apenas, a gente sabe, porque a gente conhece a anatomia do aparelho digestório também, de que ela chegou pelo menos até a segunda porção do duodeno, que é a porção vertical do duodeno. Bom, quanto ao mediastino, o que é mediastino? Mediastino vem de meio, então é justamente o que tem no meio entre os dois pulmões, entre as duas cavidades pleurais. Lembrar que cada pulmão está numa cavidade pleural diferente. Bom, no meio, no mediastino,
do ponto de vista anatômico, nós vamos usar o ângulo manúbrio external como divisor do que é o mediastino superior para o mediastino inferior. O mediastino inferior nós dividiremos em três, que é o mediastino anterior, o mediastino médio e o mediastino posterior. Na prática, o que nós vamos ter? Mediastino anterior, superior e inferior. No caso aqui da radiografia em PA, como o indivíduo tende a ficar curvado, anteriorizar e deixar um pouquinho mais inferior a porção anterior do tórax, acaba que o ângulo external ele não confere com a realidade anatômica. E nesse corte aqui parece que pega o arco da aorta. Coisa que não acontece no perfil, que não tem essa inclinação, o indivíduo está bem posicionado. E aí a gente vê bem, ó, o ângulo manúbrio external é a marca do que vai dividir o mediastino superior do mediastino inferior. O que a gente pode ter normal dentro do mediastino superior e que por vezes se estende para mediastino inferior na sua porção anterior? Principalmente em crianças é visível o chamado timo, né? O timo tem uma importante função imunológica, né? Principalmente no início da vida do indivíduo, e ele vai ser visível nessa região, tá? Bom, depois, então, o mediastino inferior nós vamos dividir em três. Mediastino anterior, que deve ser livre. Mediastino médio, onde nós vamos ter o pulmão, a traqueia, a carina e o arco aórtico, além do tronco da pulmonar. E o mediastino posterior, onde nós vamos encontrar a aorta, o esôfago. E lembrar que nós temos uma série de estruturas nervosas que saem pelos forâmenes neurais. Então, o que a gente vai pensar? Estruturas no mediastino posterior, elas podem ser, estruturas eu digo alterações, né? Podem ser ou de origem neural ou de origem vascular. É o que nós vamos pensar inicialmente. No mediastino médio, o que a gente vai pensar? Se a gente tiver opacidades aqui, a gente vai pensar principalmente em linfonodos, né? E no mediastino anterior, nós vamos pensar em timo, a tireoide mergulha, né? Quando tem um bócio mergulhante, ele mergulha anteriormente, então ele vai alcançar o mediastino superior e o mediastino anterior. Agora, então, a gente vai fazer um intervalo, tá? E depois a gente continua.